A dimensão de uma espiritualidade é diferente da dimensão religiosa. A dimensão religiosa da nossa vida faz com que, por exemplo, a gente tenha o mínimo de obrigações. A primeira obrigação, sem dúvida nenhuma, é minimamente, para quem goza de saúde, obviamente, ir às missas dominicais, presencialmente. Eu inúmeras vezes insisto que aqui nós participamos, se estamos aí do outro lado, de uma celebração da palavra. A Eucaristia é celebrada aqui e é transmitida pela Rede Vida de televisão. Inclusive nesse dia, patrocinada pelos filhos e filhas de São José às quartas-feiras. Então, se trata de uma experiência existencial. O que faz com que a religião se torne uma experiência existencial é uma espiritualidade, é um caminho que a gente tem que percorrer, que não começa fora da gente, começa dentro da gente. E esse caminho se chama renúncia. Então, para que a minha missa dominical deixe de ser um preceito e passe a ser também um bem espiritual para a minha vida, quando aquela visita chega, quando o filho anuncia que vem, quando existe um problema, eu digo, não, em primeiro lugar está a vida que eu preciso me alimentar de Deus na Eucaristia. Veja, isso não é dizer que a pessoa não é importante, dizer que o marido não é importante, que o filho não é importante, não, isso é dizer o que é mais necessário para a minha vida. Então essa experiência que poucos de nós de fato têm, inclusive como cristãos, é tornar toda a graça de 2000 anos de religião, com inúmeros preceitos, conceitos e verdades de fé que a gente mergulha, em uma espiritualidade que transforme a nossa vida, que mude a nossa história e que faça com que o meu coração duro seja mais mole a cada ano. Daqui a pouco vem de novo a quaresma. E aí eu digo, o que você mudou da quaresma passada até essa? Aí se você disser nada, eu digo, existe um problema, que não é com aquilo que Deus te dá, nem o instrumento religioso, nem o Espírito Santo, porque é Deus que realiza essa obra em nós. Só que Ele só realiza essa obra se a gente disser, sou a sua casa, sou para viver em teu amor. A leitura de hoje vai dizer justamente isso. Deus é quem realiza em vós tanto querer como fazer, mas Ele respeita o nosso querer. O primeiro passo nós temos que dar. Quando a gente dá o primeiro passo, o primeiro pontapé, Deus faz o resto. Eu vejo isso na minha vida. Mas se eu não der, eu posso viver uma vida religiosa, posso viver uma vida de experiências, mas não vou viver a vida de renúncia. E por vezes Deus me faz renunciar, sim, às coisas que eu mais amo, sim, às coisas que mais me importam, para que de fato eu possa viver o quê? A escolha que Ele fez por mim, que eu fosse salvo. Mas antes, que eu existisse. Na Bíblia, por exemplo, se você pega um profeta que aparece em 3 capítulos, praticamente, com clareza, que é Elias. É tão bonito que Deus fez na vida de Elias. E Deus fez Elias derrotado para mostrar que a sua glória vem pela força do céu e não pelas coisas da terra, pelo merecimento da terra. E aqui da mesma forma, São Paulo está dizendo aos filipenses, olha, eu estou indo para longe de vocês. Por quê? Porque quando aquele que é mestre vai para longe, o discípulo vai verdadeiramente fazer aquilo que aprendeu. Aliás, a noção de ética é isso. O que a gente faz longe dos olhos do outro,
é a ética nossa, são os valores. Porque eu não preciso, e eu me lembro quando eu era pequenininho, meus pais participavam do cursilho de cristandade, o Toninha Domingas, e eu me lembro que tinha lá uma mesa com um olho de Deus, Deus está olhando, que você mesmo fazia o troco. Mas a ética é justamente quando você faz longe dos olhos dos outros aquilo que você faz à vista de todos. E isso é uma coisa difícil de trabalhar na gente, especialmente brasileiro. Nós gostamos de dar jeitinho em tudo, inclusive na religião. Quem de nós nunca pediu para facilitar um sacramento, para ajudar um filho, uma filha, etc., para adiantar uma primeira Eucaristia, para aceitar um casamento na chácara? Todos nós vivemos isso, porque a gente acha que quando a gente abre essa porta e tem um CNPJ, essa porta chamada igreja, Deus vai se condicionar à minha vontade, como muitas, de fato, igrejas o fazem, e não o contrário. Então, a gente acha assim, se eu faltar à missa do domingo, a minha semana vai ser sem a graça de Deus. Não. Se você faltar à missa domingo, a sua semana pode ser melhor do que se você não tivesse ido. Mas você perdeu o alimento para a sua alma. Você perdeu Deus se doando e te pedindo no dia que é dele, esteja comigo, viva isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, o final dos tempos, eles falam assim, no final dos tempos não vai ter iniquidade. As pessoas vão ser corruptas, vão corromper a sua relação com Deus. E quando eu troco uma missa de domingo para dizer assim, principalmente quando eu brigo com Deus, eu perco uma pessoa. Mas padre, eu sempre fiz tudo certinho. E eu digo assim, meu Deus, eu também faço tudo certinho e perco quem eu amo. Também faço tudo certinho, fico estressado com os problemas do dia a dia, sou perseguido. Eu também faço tudo certinho e de vez em quando as coisas não vêm como eu gostaria, ou quase sempre, né? A maturidade nos coloca diante, né, dessa certeza que a vida vai contrariar mais do que nos favorecer. E é essa maturidade exigida para que a gente de fato trabalhe para a nossa salvação, sendo que é uma obra de Deus, mas não é uma obra inacabada, e por isso que ela conta conosco, porque não é uma obra mágica. Se eu olhar para a cruz, eu vejo tudo menos mágica. Se eu olhar para a cruz, eu vejo pregos reais, um homem real, Deus feito homem. Eu vejo madeira que um dia foi plantada com carinho forte para resistir. Eu vejo um homem na agonia. Eu vejo um homem esquecido pela maioria dos seus. Eu vejo um homem que passou inteiramente pela cruz, rejeitado, inocentemente crucificado, ou seja, injustiçado, perseguido, sendo Ele o Criador de todas as coisas. Então, quando nós falamos de trabalhar, a espiritualidade é aquela maneira eficiente de nós olharmos para a cruz e dizermos, Jesus, valeu a pena o Senhor morrer por mim. Valeu a pena. E é esse trabalho de discípulos missionários que nos faz dizer para Deus, com a nossa vida, eu sou grato, valeu a pena cada gota de sangue que o Senhor derramou por mim, porque eu não sigo apenas preceitos, mas aprendo através dos teus preceitos o teu querer e como fazer. E aí ele vai ensinar. Primeiro saber o que é necessário do que é o importante. Jesus nunca mandou ninguém largar do marido, da esposa e nem abandonar filho. Nem tampouco assinar um compromisso e dizer, olha, eu renuncio tudo isso.
Mas Deus está falando assim: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Onde está a tua vida? Aí estão teus propósitos. E eu vejo muita gente, de fato, até de movimentos eclesiais, pinchado de gente, que cumpre apenas o mínimo. E acha que Deus se contenta com o mínimo de nós. A palavra de Deus diz, ou santos ou nada. A palavra de Deus diz, ou renuncia a tudo, ou seja, ou tudo está como importante na tua vida e só eu sou necessário, ou eu vou te vomitar. Esse é o morno. Mas nós ainda vivemos uma espiritualidade muito frágil, mesmo vivendo uma religiosidade muito forte. Então, o que os fariseus pontuavam na época de Jesus não era o que ele pontuava. Jesus dizia assim, vocês devolvem o dízimo até do cominho que você planta, mas o vosso coração não está em meu. Talvez Jesus chegue um dia para a gente e fale assim, vocês iam até na missa todo domingo, mas o seu coração não estava em mim. Vocês tinham missa diária, mas o que vocês ouviam, vocês não colocavam em prática. Eu não quero chegar diante de Deus sentindo essa vergonha e esse medo. Porque aí, de fato, até a gente vai se esconder. Não pense que Deus vai condenar a gente, sendo que Ele já morreu para a gente. E a gente mesmo vai dizer, olha, realmente, Deus, tem aí um purgatóriozinho, ou será que nem digno do purgatório eu sou? É o inferno mesmo meu lugar. Pode deixar, você vai dizer isso. Quando tiver consciência de todo o amor que foi derramado para ti na cruz. Agora, hoje eu tenho que me perguntar, vale a pena o que Jesus passou por mim? Pela forma em que eu vivo a minha religião e a minha espiritualidade? Será que em cada missa eu mergulho nesse sacrifício? Será que quando eu estou diante de pessoas que passam precisando existencialmente, ou às vezes pedindo uma esmola, eu esmolo, eu sou caridoso, como a palavra de Deus pede? Então nós estaremos um dia diante da nossa consciência. Não pense vocês, esse vai ser o julgamento. Só que existirá uma grande luz, um grande holofote, em que eu vou olhar para mim e dizer assim, não, eu sou digno, eu não sou. Eu digo, inclusive como sacerdote, me acho indigno de receber todo o amor de Deus que foi me dado na cruz. Espero que ao longo dos meus anos eu consiga corresponder a esse amor com a minha vida, até dando ela, se preciso for, por conta da boa notícia de Deus, do seu Evangelho, do próprio Cristo na igreja. E é importante que a gente pense isso, porque se nesse dia eu estou ouvindo isso é para mim. Esse 6 de novembro de 2024 é para mim, não é para o outro ouvir, é para mim. É para que eu saiba se de fato a minha religião está preenchida por uma espiritualidade de renúncia, quando Deus faz a obra, mas Ele é o dono do querer e do fazer, mas eu completo essa obra na minha vida, como diz São Paulo. E lá diante dele eu vou dizer, valeu a pena, eu acho que eu posso entrar nesta morada que o meu trabalho, a minha renúncia completada no dia a dia, fez com que aquele sangue derramado valesse um pouco a pena para mim. Então se pergunte hoje, todo o sangue derramado de Jesus na cruz valeu a pena pela vida que você leva espiritualmente falando e pela correspondência a essa vida falando de modo religioso? Repito,
religião é só preceito. Nós temos enchido cada missa com essa renúncia, com esse sacrifício, com essa vida que Deus vai dar daqui a pouquinho para a gente, quando a gente oferece o mínimo. O fruto do trabalho humano é plantar o trigo, mas ninguém controla o sol nem a chuva. É moer o trigo e fazê-lo farinha e depois pão. O fruto do trabalho humano é colher a uva e deixá-la fermentá-la para viver o vinho, mas quem dá a uva, dá a chuva, dá o sol, inventou a videira e criou a videira foi o próprio Deus. Ou seja, será que minha vida completa esse trabalho de Deus para tornar o trigo que eu planto, a espiritualidade que de fato eu vivo em testemunho, em partilha, em comunhão? Se não, agora, algum dia, a nossa religiosidade vai perder o sentido. E aí, a gente vai perder o caminho. E se arrepender, tarde, lá diante de Deus, quando nada mais poderá ser mudado. Não é fácil, mas não é impossível, porque quem faz o querer e o fazer é o próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.